Bom, a gente volta então agora com a entrevista com a professora Letícia e a gente vai direto então para a pergunta. Tudo bem, professora? Me ouve agora? Tudo bem, boa noite. Joia. Professora, então explica pra gente como é que funciona a máquina populista digital de Bolsonaro. A essa altura, ela se complexificou bastante, se tornou mais resiliente e eu diria que hoje ela é uma camada permanente da nossa ecologia de mídia. Ela vai desde o usuário comum, que repassa aqueles conteúdos de forma mais orgânica, mais espontânea, até uma rede bastante complexa de canais, de criadores, de perfis, que organiza essa segmentação de rede em várias camadas diferentes. Desde a internet mais de superfície, que são as redes sociais, chegando até canais de TV, como a própria Jovem Pan, até as camadas mais subterrâneas, mais opacas da internet, por exemplo, nos aplicativos de mensagem. Uhum. Professora, a senhora diz no livro que o bolsonarismo pode ter uma vida longa. Por que a senhora chegou a essa conclusão? Do ponto de vista da infraestrutura digital, eu acho que isso já está muito evidente, porque é um ecossistema, um tipo de público que se tornou muito autossustentado a essa altura. Ele não depende mais apenas da figura de Jair Bolsonaro para estar agregando esses diferentes segmentos. Ele, inclusive, hoje chegou a um grau de autofinanciamento, de sustentabilidade, inclusive financeira, bastante grande. Isso para não falar do próprio ativismo orgânico dos seguidores do presidente, como aconteceu nos Estados Unidos. Possivelmente, se ele sair do governo, eles vão continuar atuantes ainda. Uhum. Professora, quais os motivos levaram a essa situação de manutenção e até de crescimento da política de ódio? Eu acho que tem a ver com a polarização propriamente dita, que é algo que está na sociedade, mas que talvez não estaria de forma tão realçada ou tão extrema, não fosse também essa ajuda, digamos assim, que os algoritmos das redes sociais dão para que o mundo sociopolítico fique partido ou bifurcado em dois campos que são como uma imagem invertida uma da outra, Por isso que o livro se chama O Mundo do Avesso, porque em casos extremos o que a gente tem é essa polarização invertida, e o problema que a gente tem hoje é que era algo para ser secundário e que está ocupando cada vez mais, colonizando cada vez mais a totalidade do campo político-eleitoral no Brasil. Professora, uma pesquisa do Datafolha mostra que 80% dos brasileiros apoiam a democracia e esse índice também é o mesmo entre quem apoia e quem pretende votar no Bolsonaro. Mas esse quadro não é um pouco, ele é meio contraditório na visão da senhora? Não, porque a noção que eles têm de democracia é bastante diferente da nossa. É uma noção invertida de democracia, no sentido de que no nosso público a gente preza um equilíbrio entre o princípio da soberania popular e o princípio dos pesos e contrapesos das instituições, etc. No caso deles, o princípio da soberania popular, ele engloba qualquer outro princípio. E o problema é que o modo como eles concebem o povo, a fonte dessa soberania, da vontade da maioria, é apenas o grupo deles. Por isso que é um tipo de força política muito bifurcada. Eles só entendem como os verdadeiros brasileiros que devem receber direitos, que devem receber reconhecimento, como sendo quem pertence ao seu próprio grupo. E nós estamos correspondentemente excluídos do Brasil, por isso que eles falam que a bandeira no caso vai ser vermelha para a gente ir para Cuba, para a gente ir para a Venezuela. Eles se veem como o povo, os donos do Brasil. E eles acham que isso é democracia. Professora, onde eles aprendem esse contexto, esse conceito de democracia? Eu acho que é um conceito muito próximo do senso comum, na verdade, Porque é muito fácil você falar que a democratização é simplesmente a expressão da vontade da maioria. O outro lado da democracia, que é esse lado institucional, que entende que existem contradições na sociedade que precisam ser gerenciadas de forma o mais equilibrada, o mais isonômica possível, que todo mundo tem direito a uma voz, concorde ou não, ela é de mais difícil apreensão para o senso comum, digamos assim. Ela tem que ser o resultado realmente de uma educação política
mais sustentável, de uma educação para a cidadania mais sustentável. E o que a gente teve durante esses 4 últimos anos, infelizmente, foi uma suspensão quase completa, né, desse tipo de educação e, muito pelo contrário, um acirramento dessa visão mais senso comum, mais limitada, de que a democracia é apenas a livre expressão da vontade popular, povo sendo entendido aqui como o meu grupo, as pessoas que concordam comigo e não o outro. Mas, professora, com esse tipo de gente, tem como combater essa desinformação, esse tipo de mentira, ou é um caso perdido isso? Eu acho que os públicos mais radicalizados do bolsonarismo, que infelizmente são muitos e são bastante resilientes, não tem mais como. Eles já estão em públicos, em bolhas, né, para usar aí o termo comum, bastante fechadas. Contra isso tem que ter regulação, tem que ter até formas moderadas de guerrilha digital, eu acho que são válidas também, para não deixarem eles ocupar tanto espaço na rede, mas existem segmentos, inclusive de pessoas que pretendem votar no Jair Bolsonaro, que não estão nessa categoria, né, que é uma adesão um pouco mais solta, né, não tão ferrenha a essa identidade. Então, esse segmento que é significativo, ele sim, ele ainda pode ser trazido, digamos assim, né, para um outro tipo de posicionamento um pouco mais equilibrado, né, não necessariamente convertido para o outro lado, né, do espectro político ou para outro candidato, mas a aprender a ver e valorizar a própria pluralidade do campo político eleitoral em si. Então, esses eleitores, eu acho que eles ainda podem ser alcançados. Professora Letícia, a gente agradece a participação e o seu jornal sempre fica aberto para a senhora. Boa noite. Boa noite, obrigada também.